Estamos entrando ao vivo para fazer uma live que vai te ajudar a transformar todo esse caos mental em uma atividade sustentável e lucrativa. Meu nome é Fabiola Pesce e se você ainda não me conhece, eu criei um canal chamado Empreende Verde para ajudar donos de negócios sustentáveis monetizarem suas ideias, estruturarem processos de venda do zero e poderem viver exclusivamente das vendas de produtos sustentáveis. Eu acredito que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que salva o mundo. E é por isso que eu falo sobre sustentabilidade de negócios e tudo que tiver no meio. Todos os dias nesse canal você vai ver nos stories, na timeline, no nosso canal do YouTube, no blog, informações relevantes para você elevar seu nível de consciência sobre as coisas necessárias para ter um negócio sustentável e próspero por um longo prazo. Meu objetivo aqui é conectar essa rede, promover o debate, fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis. E se você está chegando agora, eu quero te dizer que você está chegando no começo de um movimento. Até antes da pandemia, eu falava só sobre sustentabilidade e eu pivotei meu negócio. Desde a pandemia eu ensino donos de negócios sustentáveis a empreenderem, a fazer dinheiro a partir dessa iniciativa. E hoje o que a gente vai fazer aqui é organizar um pouquinho desse pensamento, é organizar um pouquinho desse caos mental que te ajuda a ter uma solução muito diferente do que você tem tido hoje, porque o nosso sistema, a maneira como funciona a nossa sociedade, tem uma métrica que diz assim, ou você está fazendo A ou você está fazendo B. Se você está dando certo ou você está dando errado. Existe uma bipolaridade em muitas das coisas. E quando você tem muitos interesses, né? Vou contar o meu caso, né? Eu quando estava ainda lá na época da faculdade, quando eu comecei, eu queria fazer comércio exterior. Eu passei no vestibular de comércio exterior. Só que eu adorava decoração. E eu pensei, meu Deus, mas eu gosto tanto de decoração. E daí eu conversei com a minha mãe e perguntei pra ela, mãe, o que eu faço nesse momento, né? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. E ela me disse, Fabiola, por que tu não faz os dois ao mesmo tempo? E foi assim que começou a minha vida. Eu fiz decoração, que é um curso técnico, sou formada em decoração. As ambientações que vocês veem, normalmente sou eu que faço. Quando eu trabalhei, olha como essas coisas se desenrolam depois. Quando eu trabalhei para a Justiça Federal, fazendo facilitações para eles desenvolverem um programa Futuridade, onde tinha vários eixos temáticos de sustentabilidade, eu chegava lá na sala da Justiça Federal e orientava para que as mesas fossem dispostas de uma maneira de lounge, com tapetinhos, flores, plantas. E isso fez com que agregasse no valor do que eu estava oferecendo. E é isso que eu vou te ajudar a fazer hoje, é pegar toda essa potencialidade da sua cabeça, pegar todas essas multifacetas, todos esses interesses que você tem aí e transformar isso em algo que seja produtivo e que aumente o valor percebido das coisas que você tem para oferecer. Então, para isso eu separei a nossa live aqui em dois momentos diferentes. O primeiro dele, eu vou apresentar as 3 personalidades de uma eu-presa de sucesso, que são, eu chamo as eu-presas as pessoas que trabalham sozinhas, né? Eu trabalho num formato de eu-presa. Quando eu trabalhava, por exemplo, nos projetos presenciais da Justiça Federal ou dos cursos, eu alocava as pessoas por projeto. Então, eu contratava os facilitadores, eu via quantos funcionários iam estar naquelas sessões. Eu tinha uma menina que eu contratava para gestão administrativa e daí elas trabalhavam durante aqueles projetos e depois eu voltava a trabalhar sozinha. Então, existe, né, uma coisa que eu vou descrever agora para vocês, que são essas 3 personalidades que te fazem não se perder tanto nos pensamentos, que te fazem conseguir canalizar toda essa energia, todas essas curiosidades, todas essas habilidades em algo produtivo. Então, a primeira coisa que você vai ver nessas 3 personalidades que a gente vai descrever aqui é a personalidade, que é uma das personalidades que eu acho que eu vou acabar descrevendo alguns de vocês. Porque muitas pessoas, sim, são as pessoas que amam o que fazem, que se apaixonaram por algum tema determinado e que
começaram a estudar esse tema e daí começaram a se capacitar e começaram a se especializar e aquilo é tão curioso que a pessoa foi estudando e daí ficou tão cheia de informação sobre isso que ela pensa, pô, mas eu poderia usar isso a meu favor. E daí o que acontece? Essas pessoas normalmente são pessoas que têm ofertas, que têm conhecimentos muito acima da média do mercado, que podem agregar muito na sociedade, que tem altíssimo valor de contribuição, como eu costumo dizer. Mas eu vejo pessoas que estão nessa condição, com informações riquíssimas, mas que não conseguem fazer um cliente, que não conseguem monetizar o suficiente, que não conseguem vender. E qual é a bruxaria que tem aí? Por que uma pessoa que tem tanto conhecimento não consegue alcançar um resultado financeiro? Porque talvez as outras duas personalidades que eu vou te apresentar aqui são as personalidades que você tem que desenvolver e que podem estar faltando para ti. Pera, deixa eu pegar aqui minha colinha, porque eu hoje trouxe bastante conteúdo. A segunda mentalidade, que é uma dessas que você tem que desenvolver, é a mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora é uma mentalidade de uma pessoa que ela vê oportunidade em tudo. Ela é uma oportunidade, ela é uma personalidade que vai te fazer pensar, aqui eu posso monetizar dessa maneira, determinada maneira, aqui eu posso criar esse gatilho que interessa meu cliente para eu capturar o contato dele e poder fazer uma oferta no futuro, que foi o que eu fiz com vocês. Então, você vai começar a pensar em que oportunidade, que produto eu posso criar para melhorar a vida do meu cliente. Como que eu pego essa onda de mercado e crio aqui um canal de relacionamento com o meu cliente que possa vir a me fazer entender melhor a realidade dele. Isso é uma mentalidade empreendedora. É você entender que a informação é o que vai te fazer chegar num estágio diferente do que você está chegando hoje. Se você compreender as oportunidades que estão no seu mercado e conseguir usar isso a seu favor, bom, aí você tem um olhar já mais diferenciado. E deixa eu te dizer uma coisa, assim, ó, eu andei fazendo alguns estudos e independente do nicho, entre os arquitetos, entre os dentistas, entre os comerciantes, existe uma elite de 7% que se destaca. Essa elite de 7% são as pessoas que costumam faturar acima da média das outras pessoas do seu nicho. E eu tô trabalhando, né, antes, quando eu tava no presencial, eu já tava nessa elite. Agora eu entrei no digital e tô até dezembro postando exclusivamente no digital e quero voltar para essa elite através do digital. Tô como aprendiz. Quem conhece meu trabalho há mais de 10 anos, quem já conhece a minha jornada, sabe que é como se eu estivesse começando do zero. Eu tive 2 perfis hackeados, eu tô comemorando aqui 1000 seguidores. Essa live tá acontecendo porque eu tô fazendo 10 dias de partilha dentro de um grupo de WhatsApp para celebrar 1000 seguidores depois de 2 perfis hackeados. Eu vejo que eu tô começando e foi uma coisa muito interessante, assim, coisas de bastidores que eu nunca conto pra vocês. Meus outros perfis já eram pessoais e eu antes falava de sustentabilidade, eu tinha dificuldade de engajamento. Esse perfil aqui já nasceu com a narrativa certa. Ele só atrai pessoas que querem melhorar seus negócios sustentáveis. Então é muito legal porque eu tenho muito mais engajamento, eu tenho muito mais resposta, eu tenho muito mais pessoas realmente conectadas com o que eu tenho para oferecer. Então tem malhas que vêm de trem, mas tem malhas que vêm para bem. Os meus 2 perfis hackeados me colocaram num tracking de um posicionamento que é o que vocês estão percebendo aqui. Eu entendi que eu queria pegar uma oportunidade de negócio e para isso, óbvio, eu fiz um estudo de mercado que muitos de vocês não fazem. A gente nem vai entrar nesse mérito hoje. E daí eu entendi que existiam pessoas precisando de ajuda para monetizar negócios sustentáveis. E é esse meu foco. Eu tive uma mentalidade empresária e daí eu fui lá, a minha primeira entrega foi uma mentoria que não tinha nenhum escopo bem definido, se chama o Poder de Tração. Ajudei aqueles caras na primeira vez, aí entendi com aquelas pessoas que eu atendi na primeira mentoria, eu vi as dúvidas que eles tinham, daí eu criei o primeiro curso que se chamou Fábrica de Futuro, Fabricante Você, que era para você começar seu negócio do zero. Oi, Vlad, boa noite. E daí eu lancei o Fábrica de Futuro. Para lançar o Fábrica de Futuro,
que eu fiz? Eu comecei a entender o que eram as demandas que vocês tinham depois de criar um negócio sustentável. Aí surgiu um curso chamado Adelante. Quando eles se juntaram, eles viraram o método Sustente. E isso foi interagindo com o meu público e vendo com um olhar empresária qual era o produto que eu poderia criar. Eu cheguei à conclusão que o método Sustente, um curso digital para ensinar a criar um processo de venda estruturado para donos de negócios sustentáveis, é mais que necessário. Eu faz menos de uma semana que eu terminei minha página de venda, meu vídeo de vendas. Essa aqui é só uma celebração espontânea e loucona que apareceu na minha cabeça porque eu cheguei a 1.000 seguidores. Mas a minha campanha de venda vai recém começar, vocês vão ver, vocês não vão acreditar que vocês estavam aqui tão no comecinho desse movimento. Então, eu tô vendo uma oportunidade, eu tô pegando ela. Então, qual é o tipo de oferta? Como é que eu vou precificar? Como é que eu posso olhar a dor das pessoas que aparecem aqui, as dificuldades de vocês e colocar a solução em uma determinada forma? Tudo isso é uma visão empreendedora, entende? E é isso, talvez, que seja um perfil que você tem que ativar. Porque o especialista, normalmente, vocês são apaixonados pelas suas causas, vocês são apaixonados pelos seus temas, vocês estudam, se especializam. Vocês sabem, acima da média de outras pessoas, como é que vocês não... Onde é que tá o match que o financeiro não bate? Tá vou apresentar agora a terceira personalidade, né? Que talvez não seja técnica. A técnica, normalmente, vocês têm muito bem desenvolvidos. As pessoas que chegam aqui pra mim elevam o nível da discussão muito. Então, tem essa mentalidade empreendedora, que é encontrar oportunidade tudo. E tem uma terceira mentalidade, que é a mentalidade empresária. E essa mentalidade empresária é uma coisa muito louca, porque ela é uma coisa que se você não tiver... Peraí, que eu vou mostrar uma palhinha pra vocês aqui, ó. Peraí que meu computador está invertido. Não sai dessa live que vale a pena que eu vou mostrar aqui. Peraí que eu vou tentar abrir de novo. Ah, não, agora veio. Vem cá. E deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, tá? Tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês pensem, que quando você tem, uma mentalidade empresária e a mentalidade empreendedora, ou essa mentalidade técnica, você tem skills, você tem habilidades diferentes. Pra quem, depois dessa live, achar que isso aqui agregou e quiser continuar se estudando, entendendo como melhorar, como pegar todo esse caos mental e transformar numa oportunidade, eu vou poder liberar esse PDF aqui, 2 PDFs eu vou liberar. Um deles é esse aqui, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. Vira, querida. Vira, querida. Aqui. Ó. Nas skills de empresário, eu fiz uma lista de que habilidades você tem que ter. Antifragilidade, liderança, conhecimentos contábeis. Porque a skill empresária é a que vai pegar, vai olhar, existe uma oportunidade, vai criar um rótulo para isso, vai criar um logo, vai criar uma campanha, vai fazer uma campanha e vai vender. Então, eu coloquei aqui essa listinha onde tem as skills que vocês têm que ter, skill empresária. Aí, se eu quiser, skill empreendedora, o que eu tenho que ter? Vendas, marketing, comunicação, flexibilidade, empatia. E se eu tiver que desenvolver minhas skills técnicas, execução, feedback, entrega, aprendizagem, entende? Então, eu tô criando aqui algumas ferramentas para vocês poderem se desenvolver ao redor disso. Se desenvolver como pessoas que têm um conhecimento genial na cabeça e que agora está querendo transformar isso numa oportunidade de negócio sustentável e lucrativa. E daí, junto com essas skills, né, com essas 3 personalidades, hoje, para você fazer uma organização desse caos mental, tem outra ferramenta que eu separei para vocês, que é um e-book do Ecoempreendedor Multipotencial Iniciante. Tá? Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Nesse e-book, eu faço uma exploração de autoconhecimento e as perguntas que estão nesse e-book são as que eu vou revelar aqui nessa live. Esse autoconhecimento vai servir para setorizar o seu conhecimento, setorizar esse caos mental, saber onde encaixar ele. Por isso que eu comecei pelas habilidades, pelas suas 3 personalidades. Porque se você quer ter uma empresa de sucesso, você tem que ter mentalidades diferentes desenvolvidas. E para isso, talvez setorizar, organizar esse caos mental pode ajudar muito no seu processo.
Então, eu peguei esse e-book secreto que eu libero só para quem compra o método Sustente-se, e eu tô apresentando ele hoje aqui para você, porque muitas pessoas que chegaram para mim nessa campanha me diziam assim, Fabiola, eu tenho informações em meu aplicativos, em cadernos, em folhas, e eu não sei como transformar isso numa força produtiva efetivamente que me traga algum retorno. E eu já vivi isso, tanto que quando eu crio o negócio do multipotencial, eu sou tão multipotencial que eu comecei contando lá da minha formação e nem continuei, mas eu sou formada em decoração, em comércio exterior. A minha pós é em e-business, a primeira. A segunda é em gestão ambiental. Nada a ver um com o outro. E cada vez que eu tinha um interesse novo, eu mergulhava profundamente nisso. Por quê? Porque eu sou uma curiosa. Olha a minha tatuagem nova, vocês viram, né? Eu fiz uma tatuagem nova. O que ela diz aqui? Continue curioso, continue curioso. Se não tem curiosidade, o que a gente tem na vida? A gente perde muita coisa. Então, e a sociedade costuma dizer para o quê? Ah, foca, disciplina, pensa em uma coisa, não dispersa. E não precisa ser assim. Eu entendo que se você se conhecer o suficiente e souber, tiver clareza sobre as suas habilidades técnicas, clareza sobre quem você é, clareza sobre o que você quer, você pode se destacar muito no seu nicho. Quem acompanha o meu trabalho há mais tempo já deve ter me visto contar sobre uns morangos hidropônicos que tem aqui em Caxias do Sul, que o cara tem uma empresa de lanche de morangos hidropônicos. Só que ele é um cara que velejou a vida inteira, então você chega lá, tem vela de barco, tem as plaquinhas, os mapas de onde ele foi, os nomes dos pratos, todos têm esse conteúdo temático de viagens, e aquilo torna um espaço tão legal e tão cool e tão diferenciado, que obviamente o lanche dele custa acima da média de outros lugares. Então, o que eu tô fazendo aqui é te ajudar a explorar todas as informações sobre você mesmo para que você tenha um negócio que seja altamente lucrativo, altamente vendável, mas que respeite o seu jeito de ser e que seja potencializador. Não adianta você ter alguma coisa que te castra, um negócio que não traz o teu melhor, entende? Quando eu falo de negócios sustentáveis, e é por isso que o meu nicho é tão específico, para as pessoas não interessa só o dinheiro. Ao contrário, é muito comum que o meu cliente se negligencie em dinheiro e fique trabalhando lá de graça, por causa, seja voluntário e não foque em fazer receita. Então, quando eu venho aqui e te ajudo a fazer isso, e agora eu vou dar essas 20 perguntas que podem te ajudar a elucidar toda essa confusão mental em caixinhas, que você pode inclusive ver como aproveitar para essas 3 mentalidades que eu te apresentei, que são, né, a estrutura de uma eu-presa de sucesso, e daí você vai conseguir extrair melhor o que você tem para oferecer, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha, deixa eu até mostrar, peraí, deixa eu mostrar antes esse material. Esse material, eu falei que são 2 PDFs que eu tenho para liberar para vocês, né? Um eu já mostrei ali, que é esse que divide as habilidades em bloquinhos. O segundo é esse aqui, ó. Esse aqui é um e-book secreto do Ovelha Verde Potencial, que eu dou lá no método Sustente-se. Mal é mal, dá pra ver ali, ó. E daí nesse e-book vai ter todas essas perguntas que eu vou apresentar pra vocês, ó. Descreva o que você defendia na infância. Eu já vou passar as perguntas aí com vocês, mas ó, cada um, ele tá diagramado, ó, dedique essa página para escrever todas as coisas que você já fez de forma diferente e ligue as palavras quando forem de mesmo eixo temático. Eu vou explicar essa metodologia para vocês. Mas enfim, eu aqui juntei uma série de coisas que você tem que pensar, talentos e habilidades, para colocar nas caixinhas certas. Olha que legal esse, ó, com a nuvenzinha piscando. Para colocar elas no lugar correto da sua cabeça e se transformar em algo produtivo para você. Então, é essas perguntas que eu vou passar. E se você, ao final dessa live, entrar no post que eu coloquei do Ikigai, que é uma das maneiras que a gente vai falar aqui de você se resgatar, e comentar o seu principal insight dessa live, você recebe esses 2 PDFs que eu te mostrei.
Então vamos lá, o que é o Ikigai, gente? O Ikigai é uma técnica japonesa que os japoneses usam, olha quem? Olha a referência que eu fui trazer, japoneses, uns caras criteriosos com sabedoria milenar, para que você confie, né? Se não confia em mim, confia na técnica. O Ikigai é uma maneira que eles usam, uma técnica, para descobrir pelo que o japonês vai ser remunerado. Então eu fiz um post explicando o Ikigai. Ele tem uma matriz, vamos ver se nesse livro aqui aparece, aqui ó. A minha que tá ali no post, ela é colorida. Mas ela é uma técnica que ela estuda através de interseções, seus interesses, o que você ama, o que você faz, a sua paixão. Deixa eu ver se não tem nenhuma aqui. Bom, enfim, ela mostra, o meu esqueminha tá mais bonitinho que o do livro. Ela mostra coisas que você vai explorar sobre si mesmo, tá explicadinho no post. E que você vai preenchendo as bolinhas e você vai entender qual é a sua missão, você vai entender qual é a sua profissão, você vai entender qual é seu dom. E essas são informações técnicas que você está listando lá através de perguntas realizáveis. Dentro do método Sustente tem uma aula inteira sobre Ikigai com todas as perguntas para você refletir profundamente sobre isso e entender qual é a área da sua vida que pode te remunerar melhor. Então, feito isso, né, o Ikigai, apresentado o Ikigai, que é uma das maneiras de você organizar esse caos mental, eu vou agora repassar, então, vou começar agora a passar as 20 perguntas que você tem que se fazer, que quem quiser receber depois o e-book, eu vou mandar para vocês poderem preencher, e essas perguntas vão te ajudar a se explorar o suficiente para quê? Para ter um negócio sustentável, altamente vendável, que te sustenta de maneira valorizada, né? Eu costumo dizer que eu ajudo marcas pequenas terem alto valor, mesmo que não sejam uma marca de luxo. Então, te ensinam a ter um produto valorizado que vende sempre, que normalmente vai vender várias vezes para o mesmo cliente. Eu tenho clientes como a Fernanda Dreves, né, que faz a sobra organizada. Ela comprou o método Sustente, o Todo Lixo é um erro de design, como iniciar seu território lixo zero, não sei quantas sessões de Hot City. E é uma cliente fiel, por quê? Porque ela sabe que ela vai chegar aqui e vai ter resposta para suas perguntas. E é isso que eu te ensino a gerar valor para o seu cliente, entende? Porque você vai estar ajudando ele ao longo da jornada dele. Então, essas coisas que a gente vai explorar aqui te ajudam a constituir, a pensar um negócio lucrativo a partir de si mesmo. Então vamos lá, a primeira pergunta, a coisa número 1 que eu quero que você faça aí, se você quiser anotar, né? É descrever o que você defendia na infância. Eu quero que você coloque também nessa pergunta se quando você estava na escola tinha alguma matéria ou alguma brincadeira do pátio que você gostava mais do que outras coisas. Lista isso. Você vai se resgatar, você vai lembrar quem você é na essência. A criança tem muito menos filtro. Eu, por exemplo, quando eu era pequenininha, né, que eu tenho 6 irmãs, todo mundo brincava de picar folhinha e eu gostava de carimbar papel. Eu já acho que eu já era uma empresária lá atrás, sabe? E daí minha mãe trazia uns formulários que ela tinha aqui do banco, assim, eu ficava fingindo que eu tava preenchendo. É isso que eu gostava de brincar. E isso dá algumas pistas de quem eu sou hoje, entende? Então vai lá. Eu quero que você ainda nessa mesma pergunta se pergunte se ainda na infância você acha que você foi estimulado a explorar essas várias potências, né? Esses vários pensamentos, essas várias curiosidades, ou se você foi estimulado a guardar seus desejos na gaveta. Junto com essa resposta, eu quero que você liste situações específicas que exemplificam isso, tanto em casa quanto na escola. Isso vai te ajudar a entender os seus processos, os seus medos, os seus bloqueios e as suas habilidades, o que está liberado para você, o que pode te fazer decolar, entende? Aí, feito isso, nossa próxima pergunta é o seguinte: eu quero que você liste 10 coisas que você gostaria que fossem diferentes na sociedade. O que eu quero nesse bloco aqui, nessa próxima pergunta, é despertar o teu lado eco. Eu quero que você, antes de responder essas 10 coisas que você gostaria que mudassem na sociedade, lembrasse o que te fez despertar para querer ter um negócio sustentável. Teve alguma passagem, tem alguma lembrança na sua vida, teve algum gatilho
Isso é motivacional para você até hoje? Qual é a sua causa? O que te faz dizer é sustentável? Mesmo que hoje eu ainda não esteja lucrando, eu vou trabalhar com um negócio sustentável. O que é? Lista isso. Então, lista as 10 coisas depois disso, né? Depois de você lembrar o que te fez, que gatilho foi esse. Lista quais são as 10 coisas que você gostaria que fossem diferentes na sociedade. Aí, dessas 10 coisas, eu quero que você coloque quais são as 5 coisas que você mudaria de maneira mais emergencial. Tá vendo como a gente tá começando a chegar nas pistas do que seu econegócio pode trazer para a sociedade? Isso vai resgatar os seus valores, as coisas importantes para você e pode ser colocado na sociedade. Vai te dar muito mais tesão de acordar e trabalhar e dizer, cara, eu vou passar aquele perrengue porque a minha causa é essa e eu tô conectada com isso e deu, acabou a história. E é muitas vezes um pouquinho de causa que falta para as pessoas, porque a gente sonha, a gente quer viver do nosso sonho, mas daí chega no primeiro dia que quebra a impressora, que não consegue emitir a nota fiscal, que dá um perrengue, o cara desiste, o cara diz, vai, isso não é pra mim. Talvez seja, você só tá um pouco atrapalhado. Talvez você tenha habilidades que você não desenvolveu. Ah, inclusive tem uma coisa que eu não falei antes que eu quero que você faça. Deixa eu aqui pegar minha caninha que eu esqueci antes. Que eu falei de 3 mentalidades, né? Tem 3 mentalidades que você tem que ter para ter uma empresa de sucesso. E eu te listei, que é a técnica, a empreendedora e a empresária. E eu te descrevi elas. Eu quero que você volte, depois assista essa live e liste, enumere de 1 a 10 quanto você se considera, de 1 a 10, quanto você se considera técnico, quanto você é bom em ser uma empresária técnica, quanto você é bom em ter a mentalidade empreendedora, de 0 a 10. E eu quero que você liste de 0 a 10 quanto você é bom em ter uma mentalidade empresária, que é que vai lá e fecha o negócio, e que escreve o contrato, que vai até o final. E a nota, quando você identificar qual dessas habilidades você tá assim mais ralé, você vai ter que se concentrar em desenvolver essa personalidade, entende? E daí eu quero que você pare e pense quais são as coisas que você vai acionar para desenvolver essa mentalidade que te falta para chegar no sonho que você quer. Então, não adianta só a gente mapear, identificar, ver o que está faltando ali, coloca na tua jornada e melhora isso. Se você melhorar 1% a cada dia, você tem muito mais resultado. Se hoje você fatura 1.000 e você melhorar 1% do seu faturamento, você fatura 1.100. E se você melhorar 1% do seu atendimento ao cliente, talvez o cara volte mais vezes. Aí se você melhora 1% a sua comunicação, talvez você atraia mais gente. Você não precisa melhorar tudo assim, exponencialmente o tempo todo. Melhora um pouquinho, você vai praticando, você vai melhorando. Então, vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Fez ali a tua análise das tuas notas, colocou de 1 a 10. Então aí agora, vamos voltar para as nossas perguntas. Nessa lista, né, de coisas que a gente tá encaixando na tua cabeça e que estão te encaminhando para ter um negócio lucrativo e que tem o teu jeito, respeita o teu jeito de ser, respeita os teus valores, que te dá tesão de acordar de manhã. Então, a próxima coisa que eu quero que você faça é dedicar uma página inteira para escrever todas as coisas que você faz de forma diferente. Ou que você faz, que você repetiu várias vezes, que você aprendeu, que você estudou, que você... Tipo, eu saí da decoração, tá? Mas eu ainda gosto de cores, eu ainda gosto de plantas, eu ainda gosto de iluminação, eu ainda tenho algumas curiosidades que estão ali, isso tá sempre ali. Então eu quero que você liste nessa página, deixa eu até pegar aqui minha caninha, que tinha uma outra maneira de eu fazer essa pergunta que eu anotei aqui antes de começar, que talvez fique melhor essa pergunta aí. Aqui, ó. Eu quero que você dedique uma página inteira para escrever as coisas que você gosta muito e se repetem na sua história. E que você liste também as coisas que você faz diferente das outras pessoas. Pegou essa página inteira, escreveu toda essa listinha, aí depois eu quero que você faça um círculo e ligue as coisas que forem do mesmo eixo temático. E depois me conta que insights você teve só com essa página, tá? Essa é bem legal porque você se explora de uma maneira mais dimensional. Você começa a entender
Ah, mas isso aqui eu gosto do Egito porque tem um pouco de bruxaria, e daí eu gosto de astrologia, e as coisas vão se conectando na minha cabeça, entende? Então, aí agora, feito isso, né, feita essa página onde você vai se explorar dessa maneira, eu quero que você pense sobre seus medos e crenças. E aqui, com certeza, existem medos e crenças em relação à sua personalidade multipotencial. Como que o mundo te enxerga em relação a isso? Como é que você se enxerga? E é muito comum, né, que pessoas que são multipotenciais e ovelhas verdes escondam um pouquinho do monte de ideia que tem e do monte de coisa que aparece para alegar sanidade. Porque a gente tem muitas curiosidades, ponto final, porque as coisas se desenvolvem de uma maneira muito legal. E daí quando você vê, você tá assim, ó, se eu mostrar, vou mostrar. A quantidade de janelas que eu tenho aberta no meu computador, olha isso. E na realidade não é um computador, né? Eu uso 3 telas, ó. Isso aqui é um notebook. Lá tem 2 telas de PC. E é sempre assim, eu tô com o celular, ó. E são 2 celulares, eu tenho um que tô transmitindo mais esse. É multipotencial assumidésima. Só que eu não me perco nisso. Ao contrário, isso me constrói. Isso me torna uma pessoa mais rica de repertório, mais cheia de contribuição, com experiências diferentes. Eu sei como é dentro do comércio exterior. Mas eu sei como é dentro da FEPAM, que é o órgão ambiental de Porto Alegre. Então, eu consigo ter essa multidisciplinaridade que me faz perceber o mundo de maneira mais abrangente. E isso vira um superpoder. A gente já vai falar sobre como que você se enxerga enquanto multipotencial. Então, o que eu quero que você pense agora é como que o mundo te enxerga nessa multipotencialidade. Quais são as crenças, os valores que aconteceram ao longo por você ser assim como você é. E daí, agora essa pergunta é bem importante, ó. Quais são os seus maiores medos de colocar no mundo seus principais sonhos de liberdade? Você já parou pra pensar nisso? Meu sonho de liberdade é viver exclusivamente da venda de soluções para que donos de negócios sustentáveis vendam mais. Eu quero fazer exclusivamente isso na minha vida. Se eu pudesse falar, eu gostaria de viver dentro de um Zeppelin, indo in situ, conhecendo vocês e dizendo, faz assim, faz assado, dá pitaco, vende mais assim, te expõe assim, usa a rastreabilidade dessa maneira. Esse é meu sonho. Esse, sim, é meu maior sonho de liberdade do mundo. E num Zeppelin, obviamente, porque é muito mais sustentável, né? Mas vamos deixar essa parte para depois. Aí fez esse, né? Quais são os maiores medos? Listou quais são os maiores medos no mundo, de colocar no mundo seus principais sonhos de liberdade? Agora, a próxima pergunta é o seguinte. Quais foram os motivos pelos quais você escondeu os seus principais sonhos de liberdade? Foi pressão familiar? Foi você mesmo se cobrando? Ou foi uma pressão interna? Foi uma pressão no mercado de trabalho que te fez abrir mão de todos esses sonhos? É outros motivos? Lista isso. Para você entender o que resgatar. Talvez você tenha dito, isso aqui eu não quero mais, por quê? E daí, feito isso, eu vou te fazer agora um negócio quase de assinalar, tá? Você escreva as palavras que fazem sentido para você, porque como uma ovelha verde, uma pessoa que escolheu sustentabilidade e que tem muitos interesses, que tem muitas curiosidades, que tem muitos temas ao teu redor, com certeza a tua família, teus amigos já te chamaram de esquizoide, de urbanoide da raça asfáltica, de uma pessoa diferente, né? E daí aqui eu quero que você assinale. Pelo seu lado, ovelha verde GC. Do que as pessoas te chamaram? De riponga, de abraçadora de árvore, de ecochata, de biodesagradável, de bicho grilo, de agora fez voto de pobreza, de essa aí abandonou as chances de ser rica, ou agora ela tá meio hippie, de sonhadora demais, ou essa não deu certo na vida. Quais dessas coisas você já escutou, porque você decidiu que ia ser uma pessoa sustentável? Agora eu vou te dar uma outra lista de alternativas. Eu quero que você escreva quais são as coisas que já te chamaram, porque você decidiu ter muitos interesses. Porque você, assim como eu, não queria só ficar na decoração. Eu queria comércio exterior e decoração e business e gestão ambiental. Eu queria tudo.
E deu muito certo pra mim. Só que eu ouvi coisas desse tipo. Então, assinala pra mim o que você escutou por ter esse teu lado multipotencial aflorado. Fogo de palha, confusa, essa pessoa estuda demais, isso eu escutei muitas vezes. Imatura, muita iniciativa e pouca acabativa, inconstante, mimada, eterna insatisfeita, ingrata ou insatisfeita, também aparece muito, desfocada. Quais dessas coisas você já escutou porque você era multipotencial? A Luz de Gaia tá dizendo aqui, ó, me chamam de eco chata, hippie sonhadora. Viu? Eu tô aqui descrevendo o que acontece na vida de vocês para que a gente consiga encaixotar toda essa informação numa maneira produtiva para o seu econegócio ser altamente vendável, né? E você poder viver exclusivamente desse sonho. Vamos lá, agora, ó, essa pergunta aqui, ó, talvez essa pergunta aqui, ó, seja um tapa na cara de algumas pessoas, porque agora você não vai poder mentir para si mesmo. E a pergunta é a seguinte, no fundinho, bem lá no fundinho, você acha que ser uma ovelha verde multipotencial mais ajuda ou mais te atrapalha? Ter essa verdade ali na cara, eu no começo achava que me atrapalhava porque eu seguia os outros. Mas aí quando eu me dei conta que eu podia conectar... Quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, gente, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu era uma pessoa formada em comércio exterior que decidiu trabalhar com sustentabilidade. Eu não fazia ideia de como que eu ia migrar de profissão. Né? Quem já conhece a minha história, eu tava lá trabalhando numa multinacional, num escritório de comércio exterior, gerente de uma multinacional. E... surtada, pensando, não quero mais esse troço, não quero mais esse troço. Eu passei 5 anos do dia que eu decidi que eu ia pedir demissão até o dia que eu pedi demissão. Eu fiz uma pós em gestão ambiental e eu ficava olhando e eu pensava, meu Deus, mas eu não... salvar bichinho é muito biológico, eu não entendo nada disso, poluição é muito químico, eu não entendo nada disso, o que eu vou fazer? Até que um dia, já nessa jornada, porque a gente não pode ficar parado, o mundo é dos executores, eu escutei uma frase do Lutzenberg, que é a maior ambientalista do mundo, dizendo que lixo só era lixo se estivesse no lugar errado. E eu tinha 20 anos de logística. Aquele dia eu não dormi. Pensei, cara, eu vou botar o lixo no lugar certo. Eu sei transportar qualquer coisa no mundo. Eu trabalhava com logística internacional. Pronto, acabou. E daí, em 2008, eu decidi que eu ia trabalhar com logística reversa. Me especializei em rejeito zero, que é um passinho a mais do que lixo zero. Meu curso mais foda se chama Todo Lixo é um Erro de Design, ele já tem a versão digital. Mas eu cheguei na pandemia e 26% das pessoas que tinham feito o curso Todo Lixo é um Erro de Design tinham pedido demissão dos seus empregos e tinham abrido um negócio sustentável. E eu vi essa galera não sabendo fazer dinheiro e isso me preocupou muito. E eu disse, cara, eu vou ensinar muito, eu vou ampliar muito mais sustentabilidade se eu ensinar essa galera a fazer dinheiro do que se eu continuar ensinando a fazer lixo zero. Isso tem um monte de gente falando. Eu preciso resgatar tudo isso que eu sei de vendas e ensinar essas pessoas a estruturarem um processo de vendas. Eu, por exemplo, tô com 105 pessoas no grupo de WhatsApp que eu atraí de maneira orgânica através de coisas. Eu sei o que atrai o meu cliente. Eu sei o que é do interesse dele. Eu falo coisas que vão ajudar a vida dele. Quando a gente agrega valor para nossa tribo, não tem como você não estar sempre atraindo clientes novos. Eu tenho, só nos últimos dias, e né, esses 10 dias de partilha, 10 dias atrás, foi quando eu cheguei a 1.000 seguidores, eu tô com 1.200 seguidores, são 300 pessoas que eu atraí nos últimos 10 dias. Por que que isso aconteceu? Porque eu tô conectada com a minha tribo, porque eu sei o perrengue que vocês passam, porque aqui eu descrevo como vocês são chamados, eu estudei vocês. Eu passei os últimos 10 anos falando todos os dias com donos de negócios sustentáveis para chegar aqui hoje e dizer, gente, eu escrevi um método. Esse método te ajuda a pegar a sua eco-ideia e transformar ela num negócio altamente vendável, num ecoproduto ou num eco-serviço altamente vendável. E daí isso se chama método Sustente-se. E junto com o método Sustente-se eu criei uma comunidade que se chama Time Empreende Verde, onde eu coloco vocês em rede para se ajudarem mutuamente. E isso tudo tem conectado pessoas de uma maneira muito louca, porque eu tive só 16 vendas. E quando eu coloquei esses clientes a trabalharem em rede nas aulas, saiu vendas imediatamente.
Eu comprei a Ecocanga da menina de João Pessoa, a menina que fazia compostagem acelerada, vendeu para dona de uma gestora de resíduos de condomínios e eram só 16 pessoas em rede. Então, eu tô... E assim, o meu produto, quando eu cheguei agora, meus seguidores, foi um ímpeto eu começar essas lives. Pra celebrar mesmo, porque eu tive 2 perfis hackeados e eu tô muito feliz de ver como tá sendo rápido esse novo perfil. Como ter um arco narrativo me ajuda a ajudar vocês. Então, é sobre isso, é sobre eu ter entendido que ser multipotencial pra mim era um ponto forte. Porque quando eu comecei lá na sustentabilidade, eu não sabia o que eu ia fazer e comecei a criar cursos, né? Então, o primeiro produto que eu oferecia era o quê? Era um plano de logística reversa. Não vendia nada. Eu levei muita porta na cara, eu dirigi Uber, eu fui garçonete. Pra chegar depois e dizer assim, nossa, eu tenho... Se todo mundo tá querendo saber sobre lixo zero e eu não tô vendendo, o que tem de errado? Claramente era produto, era arco narrativo. E daí, como eu comecei a fazer, bom, antes da pandemia, cada sessão minha corporativa, eu vendia por 15, 17 mil reais, enquanto eu tinha centenas de outros colegas que também falavam sobre gestão de resíduos, que estavam mudando de profissão, que estavam sendo corretor imobiliário, que estavam abrindo escolinha. Por quê? Porque não conseguiam viver de uma das coisas que a sociedade mais precisa, que era aprender sobre resíduos. E os meus cursos, o Todo Lixo é um Erro de Design, vendia sempre. O Sustentabilidade do Eu Sozinha vendia sempre. Por quê? Porque eu estudei vocês. Então, o que você tem que fazer é entender se a tua multipotencialidade te ajuda ou te atrapalha. Seja verdadeiro consigo mesmo. E depois que você responder se essa multipotencialidade te ajuda ou te atrapalha, eu quero que você responda com toda a sinceridade. Com quem que você aprendeu essa resposta? Se você disse que te atrapalha, quem que te disse que ser multipotencial é um problema? Qual foi a parte da sociedade enquadrada e engessada que põe todo mundo de uniforme no colégio, que entra às 7, sai às 5 e se enquadre na sociedade que te disse que uma multipotencialidade poderia ser um problema? Então, reflete um pouquinho sobre as respostas também que você vai estar dando nesse autoconhecimento. Seguindo a nossa lista para a gente pegar todo esse teu caos mental e transformar isso num econegócio altamente lucrativo, que te dá receita sempre, né, e que respeita seu jeito de ser, o que eu quero que você faça ainda, né, reconhecendo os seus talentos e habilidades, é que você escolha 4 habilidades ou competências que você ainda não tem, mas que te ajudariam nesse seu novo projeto. E daí, eu quero que depois que você listou essas 4 habilidades que você precisa, mas que você não tem, que você defina como que você vai desenvolver ou acessar cada uma delas. Porque senão você tá fazendo um auto-boicote pro seu processo, entende? Pro seu próprio projeto. É assim que a gente vai organizar esse caos mental, porque daí, ok, tem muita coisa que você tem em excesso, mas tem coisa que você não tem aí. O que você precisa? Você precisa de gestão financeira, você precisa de organização, você precisa de estratégia, você precisa de meta, você precisa organizar, estruturar um processo de vendas, você precisa melhorar a comunicação. Qual é a parte que você não tem? E daí, depois disso, eu quero que você liste 10 assuntos sobre os quais você estudou e escreva por que foi importante estudar esses assuntos. Ou escreva também como que esse assunto mudou a sua vida. Eu, por exemplo, quando fiz decoração, lá no comecinho, eu cheguei a fazer uns 5, 10 projetos de decoração. E daí eu cheguei à conclusão que eu não conseguia muito lidar com a superficialidade de um projeto de decoração. Porque eu tive uma cliente na época, num dos primeiros projetos, que ela literalmente me respondeu: ai, mas o cor-de-rosa da parede não está exatamente como a cor do meu esmalte. E eu pensei, amiga, olha pro todo. Enfim, e daí eu entendo essas precisões da decoração, mas quando eu vi que eu não ia conseguir lidar com elas, eu comecei a trazer isso de uma outra maneira. Quando eu trabalhei por 20 anos no comércio exterior, o meu escritório na cidade era diferente de todos os outros escritórios que tinham, o layout, a maneira, tudo. Por quê? Porque eu queria anfitriar o meu colaborador de tal maneira que ele se sentisse mais em casa, que ele fosse mais produtivo. Então, eu aprendi a usar as minhas habilidades de uma maneira que apareceram lá quando eu fui fazer as facilitações dentro da Justiça Federal. Dentro do projeto Futuridade, o cara chegava e tinha um lounge com um jardim de abacaxis.
dentro do escritório dele, que ele costuma usar na sala de reuniões, um layout diferente para ele ficar mais criativo, para ele se conectar diferente com o espaço dele e poder extrair respostas instintivas, que é a maneira como a gente gosta de se expressar. Então, eu quero que você também entenda as suas habilidades para isso. E daí aqui a gente tá, ó, olha como é bonitinho esse layout das coisas que eu coloquei aqui, ó. Esse é o... Ai, meu celular tá com dificuldade de virar a tela hoje. Aqui. Olha, esse aqui é o layout de como tá sendo, ó, ali são as habilidades, você lista. Para receber esse PDF, lembra que você tem que entrar lá no Ikigai e comentar os insights que você tá tendo aqui com esse conteúdo que eu tô dando para vocês. Então, vou seguir aqui a lista do que eu tô mostrando aqui. Então, a próxima coisa que você vai fazer, ainda reconhecendo seus talentos e habilidades, é listar quais são os seus 10 maiores talentos. Esses teus 10 maiores talentos, talvez eles possam te destacar no teu nicho. Eu tenho um case, né, que eu já contei aqui várias vezes nesse perfil, de uma aluna que ela faz bolo sem açúcar. E ela tentava vender os bolos sem açúcar e não tinha muito êxito na cidade dela. E ninguém dava, né? Tinha até um certo preconceito das pessoas pensando, nossa, mas é bolo sem açúcar, será que é bom, será que não é bom? Enfim, tinha várias coisas. E daí, quando chegou numa determinada data, ela fez um bolo do Kiss para comemorar, porque ela é super rock and roll. E aquele bolo estilizado do Kiss fez ela explodir na cidade dela de comentários, e daí as pessoas começaram a encomendar bolo do The Doors, daí bolo do Rolling Stones, e ela se especializou numa confeitaria sem açúcar, rock and roll. A proposta de valor dela hoje é o rock and roll. E daí, olha a frase que eu sempre trago aqui para vocês. Sustentabilidade é seu compromisso ético, não é seu argumento de venda. Veja como o fato de ser sem açúcar ficou como pano de fundo. Ela tem hoje um argumento de venda, um apelo visual, um apelo do bolo que ninguém faz, que faz com que ela tenha melhor desempenho do que outras doceiras na cidade dela. Porque o tema dela é rock and roll. Mas ela continua fazendo bolo sem açúcar, entende? Então ela continua fazendo bem para as pessoas, ela continua sem trazer essa que é uma das maiores drogas consumidas no mundo, né? E mesmo assim, o apelo comercial dela é outro. Tem gente que nem sabe que o bolo dela é sem açúcar. Óbvio que ela coloca na rastreabilidade, porque ela é minha aluna. Mas não é isso que importa, ela quer vender muito, ela quer fazer bem para os outros e é isso que ela faz. Então eu quero que você olhe e reconheça nos seus 10 talentos quais são as coisas, os hobbies, os interesses que podem se sobressair. Por exemplo, outro exemplo que eu dou costuma ser dos brechós, né? Se você tem um brechó e o brechó é lá um brechó comum, que não se diferencia dos outros brechós, provavelmente o seu valor, ele continua sendo baixo. Você vende as peças lá por 10, 20 reais. Agora, quando você tem um brechó temático, e daí é onde vai entrar os teus talentos. Por exemplo, você é apaixonado por melancia, e você fez um brechó da melancia, e todas as suas peças são de melancia, e você tem a bolsa de melancia, a saia de melancia, a camiseta de melancia, a meia de melancia. Entende que você só vai atrair um cliente apaixonado, que o valor da tua peça provavelmente vai ser maior do que o de outros brechós, que você vai se destacar na multidão. É isso que a gente está procurando aqui para você. Quais são os talentos, os seus interesses, as coisas que podem aparecer no seu econegócio e te destacar no teu nicho e te tornar diferente do que tem por aí. E aqui eu vou dar um exemplo técnico, tá? Para que não pareça tudo tão viajandão. Se você, por exemplo, é um engenheiro e está vendendo placa solar e você precisa vender essas placas solares, como é que você vai estudar esse mercado para ter um nicho? Bom, o que eu já aprendi sobre placa solar é que tem um nicho que são os mercadinhos que se beneficiam muito do uso de placa solar, porque normalmente o mercadinho ele exige muita refrigeração e muita iluminação. Então, se eu começar a estudar quantos funcionários tem o mercadinho da minha região, quantos quilowatts ele consome, quanto ele precisaria investir em placa solar, quais são os tipos de telhado, eu consigo ter um arco narrativo que faz eu vender mais. E daí, para isso, eu também vou ter que entender meu interesse. Bom, eu quero vender para grandes indústrias ou eu quero vender para o mercadinho? Eu tenho que ter afinidade com isso. E é assim que você vai pegar esses talentos, essas coisas que a gente está levantando aqui e vai traduzir para o seu econegócio, entende? Então, vamos seguir aqui nossa listinha. A próxima coisa que você vai fazer, ainda reconhecendo seus talentos e habilidades, é liste talentos que você tinha e que você não pratica mais.
tocar piano, dançar balé. Eu era uma ótima cozinheira, mas como sou irmã de 7, né, tenho 6 irmãos, eu traumatizei de tanto cozinhar. Hoje eu não cozinho mais nada, né? Eu faço um ovo mexido maravilhoso. Mas, pra mim, se me perguntarem qual é a comida que eu mais gosto, é a comida pronta. Porque cozinhar, assim, pra mim, virou uma coisa que eu... Não é uma habilidade que eu não... Não que eu não tenha mais, mas que eu não pratico mais. Outra coisa que eu não faço mais é comércio exterior. Eu sei muito, eu trabalhei por 20 anos no comércio exterior, foi uma coisa impressionante, que eu amava muito, mas eu não trabalho mais com isso. Não vai ao encontro dos meus princípios pessoais, compreende? E, assim, você vai se explorar. A outra coisa que eu quero que você faça é listar as 3 coisas que você saberia ensinar a respeito. Isso é muito importante porque quando você entende o que você pode ensinar a respeito, talvez ali esteja uma grande proposta de valor para o seu público. Uma das coisas que eu percebi que eu poderia ensinar é a vender. E eu não ensinava isso, eu ensinava as pessoas a terem negócios sustentáveis. Eu ajudava, né? Eu fui consultora da Insecta Shoes para elas criarem aqueles sapatos incríveis. Eu fui consultora da Revoada para elas criarem aquelas bolsas feitas de resíduos incríveis. Marcas top de mercado já passaram na minha mão. E eu ajudava só no ponto de vista da sustentabilidade. E eu vi muita gente, as marcas me dizendo, Fabiola, eu recebo no almoço para pagar janta. Hoje eu não ensino só sustentabilidade. Se você me perguntar qualquer coisa sobre sustentabilidade, eu vou te ajudar. Mas o meu foco é que você faça isso de uma maneira que você também tenha receita financeira, que você tenha volume de vendas regular. Então, para continuar aqui, vamos lá. Liste 5 multipotencialidades que você admira em si mesmo e por que você admira elas. Então, eu adoro gostar de iluminação, eu adoro gostar de decoração, eu adoro gostar de plantas. Plantas, inclusive, é uma multipotencialidade que me fez ter um horto, eu tenho um horto de nativas, um horto de frutíferas. Junto com isso, é meu hobby, é o que me desestressa, eu não preciso de psiquiatra porque eu mexo nas plantas. Eu vejo toda aquela regeneração da natureza e o negócio crescer e isso é, assim, ó, mágico. Então, pensa nessas multipotencialidades e entende quais que você tem ali, quais que você admira em si mesmo e por quê. Aqui, gente, eu quero que você também pense em outras pessoas. Quais são as multipotencialidades de outras pessoas que você admira? Eu, por exemplo, admiro a multipotencialidade da Anitta, com aquele cabeção dela, conseguir fazer tanto dinheiro e enxergar oportunidade em tudo. A visão empreendedora dela é acima da média de outras pessoas. E ela pode ser tratada como uma pessoa absolutamente superficial, só que não. Então, pensa também em outras pessoas, quais são as multipotencialidades que você admira e por quê. E agora pega a visão do que eu vou te dizer agora. Quando você fizer a lista do que você observou nas outras pessoas, eu quero fazer um PS do amor aqui. E eu quero que você pense que o ser humano ele é um espelho. Só vai ter listado nessa lista do que você valoriza sobre outras pessoas se você estiver dentro de você mesmo. Porque você não consegue reconhecer nos outros uma coisa que você não tem. Então, talvez isso também seja uma pista de coisas que você gostaria de desenvolver mais. Saca? Então, aí a próxima coisa que você quer fazer é uma maneira, a maneira como você vive hoje, responder, a maneira como você vive hoje, alimenta ou castra a sua ovelha verde multipotencial? Eu tô aqui com o telefone na mão porque eu preciso mostrar, olha essa nuvenzinha que pisca no material de vocês. Ó, aqui ó. A maneira como você vive hoje, alimenta ou castra a sua ovelha verde multipotencial? E por quê? E daí aqui, ó, tem o que castra a sua ovelha verde multipotencial? Fazer coisas que te entediam? A falta de liberdade? Tarefas robóticas? Falta de novidade? Medo? É fazer aquilo que te limita? Por exemplo, eu não sou boa de internet, eu não sou boa blogueira, eu tô me esforçando imensamente nessa história do digital, mas eu quero nisso, porque é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de escalar. Você não tem disciplina ou foco? É isso que te atrapalha quando você é uma multipotencial? Identifica essas coisas sobre você. Aí aqui, ó,
Próxima pergunta. Escreve aqui 5 situações da sua vida em que você precisou se adaptar ou recomeçar. Luz de Gaia dizendo, maravilhosa, maravilhosa é você, tá aqui exercitando, linda. Então, aqui o que você precisou se adaptar ou recomeçar? Isso vai te mostrar quais são as habilidades que você tem de regeneração fácil. Aqui, ó, próxima pergunta. Como que você vai se apresentar a partir de agora no mundo? Aqui tem uma coisa mais profunda, gente. O que eu quero saber de vocês é se até hoje isso foi um problema, se é uma multipotencial, ovelha verde, se te taxaram de várias coisas, se você tá reconhecendo tudo isso, e se você tirar todos esses medos, todos esses impedimentos, como que você vai se apresentar no mundo a partir de agora? Como que vai ser o seu discurso? O que você quer dizer? O que você quer proliferar? Eu pivotei meu negócio em 2020. Eu parei de vender sustentabilidade para vender uma coisa que eu não sou nem referência ainda. Esse valor que eu tô fazendo, que para quem não sabe aqui, né, a gente tá numa promoção, aonde eu tô vendendo o método Sustente por 50% de desconto, com 3 meses de comunidade por R$ 398,50. Por quê? Porque eu só tenho 16 alunos, eu vou começar a vender agora e eu preciso de case de sucesso. A minha política de preço é, depois que eu tenho mais cases, mais depoimentos do resultado que eu tô dando, eu vou subir o valor. E foi a mesma maneira como eu fiz isso quando eu tava no presencial. Eu comecei dando cursos muito baratos, aí as pessoas achavam legal, e daí cada edição era mais caro, não porque eu fiquei capitalista, mas porque no começo eu precisava mostrar, diminuir a barreira de entrada pro meu trabalho, e é isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Então, se você tá interessado em ter, né, que depois eu vou fazer esse pitch aqui ainda, em participar do curso, um método Sustente, que te ajuda a tirar a tua eco-ideia do papel e transformá-la num eco-negócio lucrativo. E ainda ter 3 meses de acompanhamento na comunidade, time Empreende Verde, com outros donos de negócios sustentáveis e o meu acompanhamento, mais uma estratégia de alta performance a cada 15 dias, mais aulas ao vivo para acompanhar o desenvolvimento de vocês, é R$ 398,50 ou 12 vezes de R$ 38,95 só até amanhã meia-noite. Então, você pode entrar no meu link aqui no direct, me pedir o link que eu mando, mas é uma coisa que eu só fiz para celebrar esses 1.000 assinantes que chegaram, entendeu? Então, eu quero saber como que você vai se apresentar a partir de agora no mundo. Depois que você tirou todos esses medos, que você decidiu, não, eu quero fazer isso mesmo, você tá aqui, ó. Essa é a última imagem aqui da minha lâmina e ela diz assim, ok, pronto. Agora temos um ovelha verde multipotencial muito mais segura e preparada para o mundo. Você escolheu ser um fabricante de futuro. Te vejo lá fora. Tá ainda como fabricante de futuro, porque o método Sustente, quando eu criei esse PDF aqui, esse e-book secreto do multipotencial ovelha verde, ainda o método Sustente se chamava Fábrica de Futuro, fabricante de você. Ele não tinha o adelante, ele não tinha tudo. A gente tá entrando na versão, na realidade, 3.0 do método Sustente, porque antes ele tinha outro nome. Então, tudo que eu tô fazendo aqui é para ter um desenvolvimento pessoal de vocês, para vocês terem negócios sustentáveis altamente lucrativos. A Luz de Gaia aqui dizendo assim, maravilhoso o seu trabalho, é absolutamente necessário. Obrigada, querida. Nosso trabalho é necessário. E eu vou te dizer uma coisa, se você tem um econegócio incrível e você não tá monetizando ainda a sua ideia, saiba que eu tô dando 90 dias de garantia para quem comprar o método Sustente nessa promoção. Você vai ter 90 dias para executar, e se você não tiver o dobro do que você investiu, né, que não é tão difícil assim, porque são R$398 ou R$38 por mês durante 12 meses, você vai, se em 90 dias você não tiver faturado o dobro e me comprovar que você executou, você tem automaticamente o reembolso do método inteiro, de tudo que você pagou. Então, eu tô fazendo tudo isso aqui para apresentar as minhas ideias, para servir como apoio, promover o debate, né, da sustentabilidade, fortalecer esse ecossistema, apresentar ferramentas. Se você tá aqui
né, maratona meu conteúdo gratuito. Tudo que eu ensino no conteúdo pago tá no gratuito. Então vocês têm tudo. A diferença entre o pago e o gratuito é que dentro do pago você tem todos os PDFs, você tem as aulas organizadas dentro de uma plataforma, você recebe uma estratégia a cada 15 dias automaticamente, e daí você vai saber o que fazer, você tem uma comunidade para te acompanhar. Então, é isso, gente. O que eu apresentei aqui hoje, se você está assistindo essa live até antes do dia 7 de setembro de 2023, entra no link da minha bio, num grupo de WhatsApp, onde eu tô dando, né, esse presente para essa comunidade maravilhosa que está se formando através, né, ao redor dos negócios sustentáveis, que é uma inscrição com 50% de desconto no Método Sustente, mais 3 meses de comunidade. O valor dessa compra seria mais de R$2.000, seria 2.748, uma coisa assim. E eu tô vendendo por 398 só até amanhã, para celebrar que eu cheguei a 1.000 seguidores depois de ter tido 2 perfis hackeados, para dar um pouquinho da alegria que eu tô sentindo pros meus seguidores. Mas se você tá assistindo essa live depois do dia 7 de setembro e essa promoção já acabou, eu recomendo fortemente que você assista a aula gratuita que eu deixei, que ensina o passo a passo para você ter um ecoproduto altamente vendável, um ecoserviço altamente vendável. Lá é uma aula bem completa, pega papel e caneta e entende. Você pode inclusive gravar a tela do seu celular se você decidir aplicar sozinho. Eu tô realmente querendo ajudar as pessoas a terem negócios sustentáveis mais lucrativos, e se você precisa de ajuda, me chama no inbox que eu tô ajudando todo mundo que me chama. Lembra também de compartilhar essa live com outras pessoas que possam estar precisando desse conteúdo. Seja muito bem-vindo ao Movimento Empreende Verde e vamos todos juntos para o mundo de Aloha. Bye, bye! Amanhã vai ter novidades. Segue lá no grupo de WhatsApp que eu vou contar só para quem tá no grupo de WhatsApp. Tchau, tchau! Até mais tarde!